Graças paz, família bendita, graças paz todos que estão conosco aqui todos os dias, às 20 horas, aqui no FAB TV, onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós buscamos a presença de Deus todos os dias, amém? E nós estamos acompanhando o devocional do Oswald Chambers, tudo para ele, edição especial da FAB, essa capa você só tem na FAB, que é uma bênção, tá bom? Então você que está conosco todos os dias, eu queria orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus derrame a sua graça sobre você, para que o Senhor derrame realmente algo especial na sua vida, e o que o Senhor possa fazer resplandecer no seu rosto a bênção dele, possa resplandecer no seu rosto, possa resplandecer na sua vida a bênção e a graça dele, amém? E é isso que nós estamos aqui todos os dias, para que você seja abençoado. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, para que você receba a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente, essa semente, uma vez plantada, ela germina, e ela germinar, ela vai gerar uma árvore frutífera, e que você tenha frutos em nome de Jesus, amém? Vamos orar, feche seus olhos agora, queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa que tem nos acompanhado aqui no FAB TV, cada irmão, cada irmã que tem nos acompanhado todos os dias. Pai, eu te peço que a tua bênção seja real na vida deles. Pai, que o teu propósito, Deus, se realize. Espírito Santo de Deus, nós cremos na bênção, nós cremos na unção, nós cremos, ó Pai, na intervenção do Senhor nas nossas vidas. E nós cremos, ó Deus, no milagre. E declaramos que o milagre do Senhor vai acontecer em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, o tema da nossa devocional é individualidade. E é muito importante nós entendermos isso. E nós temos recebido uma palavra que é muito importante, que eu gostaria que você prestasse atenção. Deus tem um propósito na sua vida em 3 níveis. Para todos nós, Deus tem um propósito em 3 níveis. Nós temos o nível individual, onde Deus tem um propósito na sua vida individual. Você, enquanto pessoa, você foi chamado para alcançar o propósito de Deus na sua geração. Amém? Então é importante você entender isso. Mas o propósito individual, ele se extrapola, ele cresce, e Deus também nos dá um propósito como família. É muito comum nós vermos na Bíblia Deus chamando as famílias, lá quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele outro texto, né, lá fala, Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala, né, quando ele assume ali o reinado, não reinado na época, não era rei, mas quando ele assume a liderança do povo de Israel, ele fala assim, olha, Moisés, servo do Senhor, é morto, né, ele foi levado para junto de Deus e agora eu assumo, mas povo de Israel que quiser servir ao Senhor, venha servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? E depois Paulo, quando ele prega o evangelho no cárcere, e aquele homem então, ele pensa que Paulo tinha fugido, quando Paulo e Silas estavam cantando e as cadeias tremeram, as portas se abriram, e Paulo diz então, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós vemos que Deus chama as famílias, então você também tem um propósito enquanto família, por isso que é muito importante você estar orando pelo seu cônjuge, você estar orando pelos seus filhos, para que Deus faça cumprir o propósito como família na sua vida, amém? E também nós temos o propósito coletivo, e aí como igreja, você que faz parte da igreja, nós temos um propósito como igreja também, amém? Então por isso que é importante essa introdução para nós entendermos aqui a palavra do Senhor no dia de hoje. E olha só o texto de Mateus, no capítulo 16, verso 24, diz assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, é muito importante entender isso. Jesus disse, olha, quem quiser seguir-me, quem quiser ser da fé, quem quiser acompanhar o Filho do Homem, quem quiser ser um servo genuíno de Jesus, primeira coisa que tem que fazer é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ser uma pessoa sofredora do resto da sua vida? Não, não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor fala que negar a nós mesmos é nós deixarmos de lado a nossa prioridade, como prioridade nas nossas vidas, nós mesmos, a nossa própria vida. Nós temos que deixar de orbitar em volta de estar em órbita, em volta de nós mesmos e passar a ter Jesus no centro da nossa vida. Amém? E quando nós temos Jesus como sendo a nossa vida, as coisas mudam, as perspectivas mudam e é muito importante nós entendermos isso. E é fundamental, então, que eu e você entendamos isso, que é necessário nós negarmos a nós mesmos. E aqui, negar a si mesmo, está falando do egocentrismo, está falando do eu, está falando de quando você pensa só em você, do individualismo, quando você pensa somente na sua vida, você não se preocupa com o próximo, você não se preocupa com a sua família, você não se preocupa com a sua igreja. Então é muito importante entender isso, que para servir a Deus, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, você não pode ser egocêntrico, você não pode pensar só em você, você não pode ser individualista, você não pode pensar que tudo é para você e tudo gira em torno de você, não.
A Bíblia fala que nós temos que priorizar. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5, fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, amém? É mudar a nossa prioridade, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa perspectiva. E isso é muito importante, amém? Por isso que a palavra do Senhor fala, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala aqui de tomar a sua cruz, Jesus estava falando que cada um tem um encargo, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma tarefa a fazer, cada um tem um esforço a ser feito. O reino de Deus, a entrada no reino é pela graça. Mas tem um verso que eu falo muito, às vezes lá na FAB, aqui também, é que eu gosto bastante, fala que desde os dias de João até hoje, o reino de Deus é tomado por violência, é tomado e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O carregar a cruz quer dizer que você tem que se esforçar, o carregar a cruz quer dizer que você tem que fazer um esforço para você conquistar o propósito de Deus na sua vida, porque senão você não vai conseguir alcançar, amém? E seguir a Jesus. Seguir a Jesus é você ter a Bíblia como sua regra de vida. É você ter a Bíblia como lei, não como sugestão. Isso é muito importante nós entendermos isso. Olha só o verso 25, ele fala assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Queridos, aqui vem então a diferença do reino de Deus, a diferença do mundo espiritual. Porque quando você coloca a sua vida como prioridade, quando você coloca seus próprios interesses em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós nos perdemos. Por quê? Porque nós somos criados para termos a presença de Deus, nós somos criados para ter relacionamento com Deus. E quando nós deixamos esse relacionamento de lado e passamos a orbitar, na órbita, seja de nós mesmos, das nossas próprias vidas, nós nos perdemos. Nós perdemos a nossa essência, mas quando nós perdemos a nossa vida no sentido de priorizar a vontade de Deus em nós, então nós encontramos a vida. E a palavra do Senhor fala que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. A vida, a abundância é aquilo que Deus tem para nós. E se você não está vivendo a vida abundante, se você não está vivendo essa vida gostosa que Deus nos deu, é porque você ainda não está priorizando a vontade de Deus na sua vida. Você está priorizando somente os seus interesses, a sua vontade. Amém? E olha só, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? É uma pergunta. Muitas vezes nós corremos tanto para ganhar o mundo, né? Para ganhar as coisas naturais, para ganhar a posição, o status na sociedade, para ganhar uma condição financeira, para ganhar uma série de situações, para ganhar o respeito das pessoas, e muitas vezes nós fazemos isso e nos esquecemos do propósito de Deus na nossa vida. E aqui Jesus ele nos orienta, né? Fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí tem outro texto mais adiante, fala assim, louco, né? Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E é muito importante entendermos isso. Nós somos os seres eternos que vivemos na Terra, numa dimensão finita e limitada, e por um tempo determinado. Mas nós somos seres eternos. E nossa alma um dia nós vamos ter que apresentar diante de Deus. E a palavra do Senhor fala que ninguém poderá chegar diante de Deus de mãos vazias. E é por isso que Jesus fala aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, se perder no caminho e não alcançar o propósito de Deus. Amém? Que você reflita nessa palavra nesse dia, que você possa pensar nisso, que você possa buscar a direção diante de Deus daquilo que Deus tem preparado para nós, para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, que são coisas maravilhosas em Deus. Amém? Então, reflita nessa palavra e aqui que nós estamos encerrando já, e eu gostaria que você então estivesse refletindo nesse texto que vai ser bênção em nome de Jesus. E aqui, Farol 53, toda quarta-feira, nós temos um propósito de jejuar toda quarta-feira até o final do ano, que foi o propósito que Deus estabeleceu para nós como igreja. Amém? Então eu queria que você ficasse firme, o ano está quase acabando, então fique firme até o final do ano para nós podermos dizer, olha, nós jejuamos o ano todo, 53 jejuns durante esse ano, para que Deus abençoe a sua vida. Amém? E no domingo, às 18h20, nós temos a nossa reunião de oração, 18h20, e nós estamos, essa semana foi bem animada, nós estamos reformando lá na FAB, e vai ser bênção em nome de Jesus, nós estamos mudando uma série de situações, e eu queria, para melhorar, para dar mais conforto para os irmãos, amém? Então é muito importante você estar orando então pela reforma, estar orando aí para que Deus abençoe as nossas vidas, amém? Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre você, te guardando, te protegendo, te dando vida e vida abundância, em nome de Jesus. Fique com Deus.